Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando com relação ao que aconteceu ontem dentro da Arena MRV. Surreal. Vasco ele levou mais uma goleada na temporada, dessa vez para a equipe do Atlético. Atlético Mineiro 5, Vasco da Gama 0. O Vasco que chegou apenas uma vez finalizando ao gol do Atlético, sendo que essa única finalização feita pelo Vasco não teve defesa do Everson, ou seja, não foi uma finalização no alvo. O Everson passou os 90 minutos de jogo sem sujar o uniforme. Enquanto isso, o Atlético Mineiro finalizou 19 vezes ao gol do Vasco da Gama, colocando bola na trave, nitidamente um placar que poderia ter sido muito mais elástico do que já foi. O Vasco que fechou o Campeonato Brasileiro de forma completamente vergonhosa. Um Vasco da Gama que teve reais possibilidades de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Um Vasco que terminou o Brasileirão com mais derrotas do que os rebaixados Fortaleza e Ceará. O Vasco terminou o Brasileiro com 19 derrotas. Um turno inteiro jogado no lixo pelo Vasco da Gama. O Vasco ele teve a terceira pior defesa, inclusive, do Campeonato Brasileiro, com 60 gols sofridos. Ou seja, o Vasco tem números muito negativos. Números de uma equipe que, teoricamente, deveria cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não caiu, sinceramente, nem eu sei como. E não sei como também chegou à Sul-Americana. Vasco, como estão falando por aí, né? Chegou a uma Sul-Americana e ficou na Série A do Campeonato Brasileiro de forma culposa, ou seja, sem a intenção de realizar o ato. Sem a intenção de chegar à Sul-Americana, o Vasco conseguiu chegar, eu não sei como, e o desempenho, de uma forma geral, foi muito ruim. Ontem, a página Colina 1927 trouxe os números do Vasco contra as equipes que foram rebaixadas no Campeonato Brasileiro. O Vasco, na teoria, enfrentando equipes que caíram para a segunda divisão, deveria ter vencido todos os jogos, ou pelo menos a grande maioria deles. Foram 8 partidas, duas contra o Sport, 2 contra a Juventude, 2 contra a Ceará e 2 contra a Fortaleza. O Vasco, ele venceu pelo menos os 2 do Sport, 6 pontos em 6. O Vasco da Gama, ele venceu pelo menos os 2 contra o Fortaleza, 6 pontos em 6. Mas contra o Ceará, o Vasco conquistou apenas 1 ponto, perdeu no Ceará e empatou em casa. E contra o Juventude, ele perdeu os 2 jogos, que é ridículo, que é vergonhoso. Então, assim, o Vasco ele teve retrospecto ruim em vários aspectos. É uma das piores defesas, é uma equipe que perde 19 partidas no Brasileirão, é uma equipe que, jogando contra os adversários que caíram, não consegue ter bom desempenho. Então é um Vasco que, ao meu ver, tira pouquíssimas coisas boas de aprendizado para o ano de 2026, olhando o Brasileirão. Equipe limitada, uma equipe frágil, uma equipe que ontem, dentro da Arena MRV, passou vergonha. Essa é a realidade. O Vasco da Gama passou vergonha ontem dentro da Arena MRV. E o técnico Fernando Diniz foi questionado exatamente sobre a atuação do Vasco. E a resposta dele foi essa daí. Eu quis vir para o Vasco. Eu gosto de estar no Vasco. Eu gosto do presidente do Vasco. Eu gosto da camisa do Vasco. Eu estou dando a minha vida para ajudar o Vasco. E eu acho que isso o torcedor, de maneira geral, percebe. Eu percebo isso no estádio, eu percebo isso na rua, eu percebo, para usar também a sua narrativa, que é uma narrativa sempre para jogar para baixo, que esse mesmo time que perdeu com o Ryan, ganhou de 6-0 do Santos no Morumbi, mas não teve ninguém expulso. Esse time ganhou de 5 do Inter recentemente. Isso não tira, eu não estou tirando a importância de você vir perder de 5-0. Isso é uma coisa que todo mundo a gente tem que sentir, e sentir muito, e está muito indignado. Então, é isso que eu tenho para falar para o torcedor. Quando ganha de 6-0, quando ganhou, se pegar minhas entrevistas, ela não vai ter um teor muito diferente do que eu estou dizendo agora. O que eu gosto é de trabalhar e fazer o melhor que eu posso para os jogadores e para a torcida do Vasco. Eu espero que a gente agora, que esse jogo ajude o Vasco a ficar mais forte para seguir nessa competição da Copa do Brasil e dar alegria que eu tô... E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.